Hey, Freddie. Are you okay? Not really. I think I'm sick. What does that mean? Oh, I have a cold. Oh, I see. Can I help you? I'd love some tea. Sure. Here it is. Thanks, Sarah. And how are you? Not bad. I'm going to buy some medicine for you, okay? Thanks a lot. Hey, Freddie. Are you okay? Not really. I think I'm sick. What does that mean? Oh, I have a cold. Oh, I see. Can I help you? I'd love some tea. Sure. Here it is. Thanks, Sarah. And how are you? Not bad. I'm going to buy some medicine for you, okay? Thanks a lot. Hey, Freddie. Are you okay? Not really. I think I'm sick. What does that mean? Oh, I have a cold. Oh, I see. Can I help you? I'd love some tea. Sure. Here it is. Thanks, Sarah. And how are you? Not bad. I'm going to buy some medicine for you, okay? Thanks a lot. Hey, Freddie. Are you okay? Not really. I think I'm sick. What does that mean? Oh, I have a cold. Oh, I see. Can I help you? I'd love some tea. Sure. Here it is. Thanks, Sarah. And how are you? Not bad. I'm going to buy some medicine for you, okay? Thanks a lot. Welcome to Lesson 29. Hoje, na lição 29, a lição mais importante, pelo menos da segunda metade da apostila, por causa das coisas que nós vamos falar. A revisão, nós vamos fazer sobre some e a few, lembrando quais são as diferenças entre some e a few. Vamos falar de algumas coisas de vocabulário, como nada mal, sozinho, jornal e mais. Vamos fazer uma revisão de comigo e contigo, falar da segunda coluna completa que nós falamos, mas na última lição vamos falar novamente o que é a segunda coluna de me, you, him, her, us, esses aí, e mais importante de tudo que nós vamos falar hoje é present perfect e quando usar. Primeiro vamos revisar. Let's review. Number 1. Eu não entendo. Number 2. Nada mal. Number 3. Por alguns dias. Number 4. Vamos estar aqui por alguns dias. Number 5. Quanto tempo você vai ficar? Answers 1 to 5. 1. Não entendo. I don't understand. 2. Nada mal. Not bad. 3. Por alguns dias. For a few days. 4. Vamos estar aqui por alguns dias. We're going to be here for a few days. Number 5. Quanto tempo você vai ficar? How long are you going to stay? Let's continue. Number 6. Você ficou por alguns dias?
7. Nós vamos sair. 8. Nós vamos para Seattle. 9. Nós vamos juntos. 10. Ele vai ficar por alguns dias. Answer 6 to 10. 6. Você ficou por alguns dias? Did you stay for a few days? 7. Nós vamos sair. We're going to leave. 8. Nós vamos para Seattle. We're going to Seattle. 9. Nós vamos juntos. We're going together. 10. Ele vai ficar por alguns dias. He's going to stay for a few days. More review. Number 11. Eu tenho $200. 12. Mas eu não preciso de nada agora. 13. Meu marido não precisa de nada. 14. E nós não temos muito tempo. 15. Nós vamos ficar por alguns minutos. Answers 11 to 15. Number 11. Eu tenho $200. I have $200. 12. Mas eu não preciso de nada agora. But I don't need anything now. 13. Meu marido não precisa de nada. My husband doesn't need anything. 14. E nós não temos muito tempo. And we don't have a lot of time. Oh, and we don't have much time. 15. Nós vamos ficar por alguns minutos. We're going to stay for a few minutes. Então, some or a few para dizer poucos. Então, nós podemos usar some, que é alguma coisa que nós vimos lá nas primeiras 5 lições. A few nós apresentamos mais recentemente, mas tem uma diferença entre some e a few. Primeiramente, quando nós falamos de some, nós usamos some quando estamos falando de uma medida imprecisa, nós falamos isso desde o começo, não é preciso, não é literalmente um pouco, mas pode ser usado para um pouco, mas pode ser um pouco mais do que um pouco mais do que um pouco mais do que um pouco. Só sabemos que não é muito, então é uma medida bem imprecisa, pode significar algumas ou alguns, pode significar poucos ou poucas, e pode ser usado para qualquer plural. Qualquer plural. Eu quero que vocês marquem aí, escreve em algum lugar. Some, qualquer plural. Porque essa é a maior diferença entre some e few. E nós vamos ver, quando nos falamos de few, o que eu quero dizer com isso. Agora, alguns exemplos. Some. I would like some pop, please. Okay? I would like some pop, please. Eu gostaria de um pouco de refri, ou algum refri. Pode traduzir como algum, pode traduzir como um pouco. I would like some pop, please. Some people are going to. Some people are going to. Algumas pessoas também estão indo. Ou vão, dependendo da situação. Nós já conversamos sobre isso, que você pode usar o present continuous, se a conversa já estiver no futuro. Então, pode ser futuro ou pode ser que seja agora. We're going to need some money. Nós vamos precisar de algum dinheiro. We're going to need some money. E, mais uma vez, essa terceira frase é o que eu quero destacar. Porque nós podemos usar some aqui, porque some pode ser usado para qualquer plural. Então, essa destaque aqui é essa de some money. We're going to need some money. Agora, a few também é uma medida imprecisa, mas é menos de 5. Então, imprecisa mas é um pouco mais precisa do que some. Porque sabemos que, em geral, nós usamos para 3 ou 4, quase só. Geralmente 3, 4 ou 5.
É possível 5, mas geralmente 3 ou 4. Daí pode significar poucas ou poucos também. E agora, a coisa importante é que onde você anotou some, qualquer, plural, agora anota a few, plural contável. A few, plural contável. E essa é a grande diferença. Ou seja, some pode ser qualquer plural, significa algumas e alguns, e não é só poucas ou poucos. Agora, a few é somente contáveis. E deixa a porta aberta para mais. O que eu quero dizer com deixa a porta aberta? Quando a minha esposa fala que meu sogro vem para ficar em nossa casa, se ela falar, ele vai ficar a few minutes. Ok, tudo bem. Alguns minutos. 3, 4, pode ser até 5, talvez 6. Se ela falar que ele vai ficar a few days, ok, talvez. Quantos dias? Right? Não posso perguntar, eu descobri, mas lá nos Estados Unidos eu ia perguntar, quantos dias? How many days? Agora, ela fala a few weeks, eu já estou, ok, não, vamos conversar sobre isso. Daí ela fala a few months, aí eu digo tchau, eu volto quando ele sair. Por quê? Porque a few geralmente é 3 ou 4, talvez 5, mas está deixando a porta aberta. Por isso, eu preciso falar contigo alguns minutos. I need to talk to you for a few minutes. Mas eu estou deixando aberto. Se fosse 10 minutes, eu diria 10 minutes. Mas a few minutes pode ser 3, 4, 5 e pode ser mais. Então, nós temos que ser cientes que a porta está bem aberta para mais tempo. E aí entra essa coisa de uma coisa imprecisa, uma medida imprecisa. Por quê? Porque geralmente 3, 4 até 5, mas a porta está aberta para ser mais. E daí significa poucas ou poucos. Se você falar a few, você está falando poucas ou poucos. Nós já falamos sobre comigo e contigo. Lá atrás, comigo, with me, contigo, with you. Eu acho interessante quando tem aluno que fica tão fixado nessa coisa de traduzir tudo a pé da letra. Eu tive uma aula, eu estava dando aula ontem, e eu falei com você, e a pessoa ficou perdida porque já tinha decorado comigo, with me, contigo, with you, mas não com você. Não tinha decorado com você. Então, nós temos que lembrar. Contigo significa a mesma coisa do que com você, então contigo, with you, com você também, with you. Can you eat with me? Você pode comer comigo? I want to have lunch with you. Eu quero almoçar contigo. Agora, com ela e conosco. Então, vamos ver como nos vamos formar como com ela e conosco. E nós vamos de subject pronouns, que são os pronomes de sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they, para object pronouns. O que eu chamo de primeira coluna, subject pronouns, segunda coluna, object pronouns, me, you, him, her, it, us, you, them. A coisa boa, you e it nunca vão mudar quando estamos falando de subject pronoun ou object pronoun. Agora, o que é subject pronoun? O que é object pronoun? O subject pronoun é o que nós chamamos de o agente da frase. Quem está fazendo a ação. Então, se eu falar I eat with you, eu como com você. Eu estou agindo, eu sou o sujeito. You, você está recebendo, ou seja, eu estou comendo com você, então você está recebendo. Então, você é o objeto nesse caso. Agora, se eu inverter, you eat with me. Por quê? Porque agora you é o sujeito, graças a Deus, you nunca muda, então nós não temos que nos preocupar com isso. You eat with me. Agora, você que está agindo e eu estou recebendo a ação. You eat with me, a mesma coisa. Agora, se eu voltar para I eat with him, eu como com ele. I eat with her. I eat with us, well, sempre. Se for us, eu tenho que comer conosco, né? I eat with them, eu como com eles. Então, por que isso causa confusão? Porque nós temos, em português, não pode dizer, você vai comer com eu.
Só que você vai comer com ele? Pode. Então, comigo, contigo, essas coisas, nós mudamos. Mas os outros não precisam. Onde em inglês precisa mudar tudo que não seja you ou it. Então, já tem essa mudança menos em português, mas tem. E só temos que lembrar que nós temos que mudar em inglês quando é objeto. Se não for você, vocês, ou ele, ela, sendo coisa. Todos os outros nós precisamos mudar quando está recebendo a ação. Então, quando nós colocamos com ela, por exemplo, é with her. Daí eu sou com, with, daí nós mudamos a segunda parte. E vamos praticar o que nós vimos agora. Number 16. Você vai comigo? Seventeen. Não, não vou contigo. 18. Sim, você vai conosco. 19. Não, nós não vamos com você. 20. Por que não? Answers 16 to 20. 16. Você vai comigo? Are you going with me? Ou are you going to go with me? Ou will you go with me? As três formas do futuro. 17. Não, eu não vou contigo. No, I'm not going with you. 18. Sim, você vai conosco. Yes, you're going with us. 19. Não, nós não vamos com você ou contigo. No, we're not going with you. 20. Por que não? Why not? Agora, já falamos, essa é uma revisão rápida. Na última lição nós falamos sobre did, que é o nosso verbo auxiliar para o passado, quando nós temos os verbos fracos. Ok, então nós apresentamos na última lição sobre a auxiliary did, que é o nosso auxiliar do passado, quando nós temos verbos fracos, como arrive, que é chegar. So, when do you arrive in Seattle? Quando você chega em Seattle. Quando você chega em Seattle. I arrive in Seattle at 10 tomorrow morning. Eu chego em Seattle amanhã às 10 da manhã. Agora, eu cheguei em Seattle. I arrived in Seattle at 10 yesterday morning. Eu cheguei em Seattle às 10 da manhã de ontem. I arrived in Seattle at 10 yesterday morning. Lembrando que nós temos o did na pergunta e na negação. Se eu falasse, eu não cheguei em Seattle, I didn't arrive in Seattle at 10 yesterday morning. Então, a coisa interessante aqui no passado, eu vou usar arrived, o passado, quando nós temos a afirmação, I arrived in Seattle at 10 yesterday morning. E nós vamos usar o didn't na negação. I didn't arrive in Seattle at 10 yesterday morning. E nós vamos usar o did na pergunta também. When did you arrive in Seattle? Okay? When did you arrive in Seattle? Geralmente, nós vamos querer deixar sem esse verbo auxiliar. Queremos pensar que when já é pergunta. Mas a coisa que nós temos lembrar, olha a primeira frase. When do you arrive in Seattle? Nós ainda precisamos o do porque o when não indica pergunta. Se alguém pode perguntar, when do you arrive in Seattle? I don't know. I arrive in Seattle when I arrive in Seattle. Não sei. Eu chego em Seattle quando eu chego em Seattle. Então, when pode ser usado tanto na pergunta quanto na afirmação. Então, não indica pergunta e é por isso que ainda precisamos do verbo auxiliar. Mesma coisa com did. When did you arrive in Seattle? I arrived in Seattle at 10 yesterday morning. I didn't arrive in Seattle at 10 yesterday morning. Então, agora, nós vamos começar a falar dos pés no tempo. Quando nós falamos de quando eu cheguei, a minha chegada está continuando ou aconteceu ontem e não continua mais? A minha presença continuou, mas a minha chegada foi ontem e acabou. E quando isso acontece, eu chamo de dois pés no passado. Tem nada a ver com hoje. Só a presença, mas não a chegada. Então, temos dois pés no past. É ontem, yesterday,
e não está continuando. Not continuing, não continuando. Então, quando nós temos alguma coisa que aconteceu no passado, pode ser yesterday, pode ser ano passado, qualquer ponto no passado, e alguma coisa que não continua e não tem a possibilidade de recomeçar, eu posso chegar novamente? Posso, mas aquela chegada não, seria outra chegada. Então, nesse caso, nós usamos o did. Mas, quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você está aqui? Agora, nessa frase aqui, é completamente no passado ou continua até agora? Porque a minha presença ainda estou aqui. Porque eu cheguei antes do que esse momento e tenho um pé no presente e um pé no passado. One foot in the past and one foot in the present. E é isso, quando isso acontece, é quando nós vamos usar present perfect. Agora, existe isso no português. As pessoas já me perguntaram, o que você tem feito de bom? O que você tem feito de bom? Right? Isso é uma frase normal. Só que nós não usamos quando falamos alguma coisa como quantas vezes você tem visitado o Rio? Quantas vezes você visitou o Rio? Quantos anos você tem morado onde você mora? Nós só falamos quanto tempo você mora onde você mora. Então, nesses dois casos que eu citei, em inglês nós vamos usar present perfect, onde nós não íamos usar em português. Mas existe, então nós temos que continuar. Então, em vez de só pensar, quando eu pergunto quanto tempo faz que você está aqui, o que você vai querer? Seu cérebro vai gritar para traduzir how long are you here? How long are you here? Vai ser como você vai querer traduzir. Mas você tem que lembrar, onde estão os pés? Se você já estivesse aqui antes, no tempo, e ainda está, tem que ser o present perfect, que é have ou has, mais o past participle, o particípio do passado. Ou seja, quanto tempo faz que você está aqui? How long have you been here? Então, como eu falei, quanto tempo tem você estado aqui? É como o que você tem feito de bom. Tem que seguir o mesmo jeito como se fosse o que você tem feito de bom, que seria how long have you been here? E nós vamos praticar muito, como eu falei, nessa lição 30 também, nós vamos praticar mais. Então, quanto tempo faz que você está aqui? How long have you been here? Faz uma semana que eu estou aqui. Então, se fizer uma semana que eu estou aqui, então é um pé uma semana atrás e um pé aqui ainda. I have been here for a week. I have been here for a week. Faz 3 dias que eu estou aqui. I have been here for 3 days. Repara, faz uma semana que eu estou aqui. Ou a gente está lá mais no final em português. Mas sempre com present perfect fica mais fácil, mais claro e mais limpo se você começar com o sujeito. I have been here for a week. Senão você tem que falar it has been a week that I have been here. E você tem que repetir present perfect 2 vezes. Present perfect é suficientemente ruim para colocar só uma vez e não complicar tendo que colocar 2 vezes. Ok. So, 3 coisas para lembrar. 3 things to remember with present perfect. 3 things to remember. Have or has, mais o past participle, é a construção. Have is an auxiliary verb. So, olha aqui. I have been here. Não é have de possuir. Não é have de ter. É mais um de nossos verbos fortes. E por isso que quando você pergunta, não vai colocar do na pergunta. Por quê? Porque não pode ter 2 verbos fortes. Não pode ter would com do, can com do, ou esse have como verbo auxiliar com do. Então, é essencial lembrar que have nessa forma é um verbo auxiliar. É ruim ter have como possuir e have também como verbo auxiliar. É ruim. Deveriam ter colocado outra palavra e quando eles me ligarem perguntando o que eu quero mudar, é uma das 15 coisas que está na minha lista, mas até agora ninguém ligou.
É a mesma Legal é que o do também tem um sentido, né? A gente não agora trabalhou ainda, mas... o do. Yeah, Yeah. eu ia falar isso agora. O do como verbo auxiliar, daí o do como fazer, right? Então é a mesma coisa. Outra coisa que deveríamos mudar é do, tanto um como um verbo fraco de fazer e outro do verbo auxiliar. E a terceira coisa, não se traduz faz, tem ou há. Então, olhando aqui, faz uma semana que eu estou aqui. Daí, esse faz nos ajuda a saber que é do passado até agora, e muito obrigado faz, agora some daqui. Eu não vou traduzir, porque o faz o papel do tempo verbal de present perfect. Então, por fazer present perfect, por arranjar tudo, mudar tudo, nós jogamos fora faz. E não vamos traduzir. Se for faz uma semana que eu estou aqui, tem uma semana que eu estou aqui, há uma semana que eu estou aqui, existe uma semana que eu estou aqui, isso só indica para nós que alguma coisa do passado até agora nos ajuda a saber que vai ser present perfect, daí nós vamos jogar fora. Depois disso. Então, terceira coisa, não se traduz faz, tem há, nessa situação de um P no passado, um P no presente. Claro, se você analisar a frase e tem faz, tem o há, e não é alguma coisa com o P no passado, um P no presente, daí você vai traduzir. Faz o tem o há. Mas nessa situação de present perfect, não. Let's practice again. Number 21. Nós chegamos ontem. 22. O que você fez ontem? 23. Fomos ao parque. 24. Quanto tempo você vai ficar? 25. Nós vamos ficar por 2 semanas. Answers 21 to 25. 21. Chegamos ontem. We arrived yesterday. 22. O que você fez ontem? What did you do yesterday? 23. Fomos ao parque. We went to the park. 24. Quanto tempo você vai ficar? Ou quanto tempo vocês vão ficar? How long are you going to stay? 25. Nós vamos ficar por algumas semanas. Ou por poucas semanas. We're going to stay for a few weeks. More practice, mais prática. 26. Quanto tempo faz que você está aqui? 27. Faz 5 dias que estamos aqui. 28. Quanto tempo faz que você está doente? 29. Faz algumas horas que eu estou doente. 30. Eu cheguei ontem. Answers 26 to 30. 26. Quanto tempo faz que você está aqui? How long have you been here? 27. Estamos aqui faz 5 dias. We have been here for 5 days. 28. Quanto tempo faz que você está doente? How long have you been sick? 29. Faz algumas horas que eu estou doente. I've been sick for a few hours. Number 30. Eu cheguei ontem. I arrived yesterday. Ok, continuando, só uma semana. Se lembra que somente apenas é just ou only. So, só uma semana, just a week ou only a week. E semana passada, last week. Na próxima semana, next week. So, semana passada, last week. Na próxima semana, next week. E since é desde. Eu estou aqui desde a semana passada. I have been here since last week. Nós temos várias palavras que nós vamos conversar
E começando no intermediário, nós vamos colocar todas essas palavras que eu chamo de palavras-chave para present perfect. Não é 100% que se tiver uma dessas palavras que vai ser present perfect, mas vendo essas palavras temos que analisar bem a frase. E desde uma dessas palavras. Se tiver desde na frase, e principalmente desde, porque desde na maioria das situações é present perfect. Por quê? Porque se alguma coisa que aconteceu desde outro ponto, eu sei que foi do passado até agora. Ou não tem desde, quase. Eu estou aqui desde a semana passada. I have been here since last week. Since, desde, palavra-chave para present perfect. E since desde é uma dessas palavras que na maioria das situações é present perfect. Jornal é newspaper. Everybody, newspaper. Newspaper. So, literalmente, newspaper, news, notícias, paper, papel. Então, é papel de notícias. Que perfeito. Jornal, papel de notícias. Tanto que news, I'm watching the news. Estou assistindo as notícias. Eu estou assistindo jornal da televisão. I'm watching the news. Not bad, vocabulário, nós falamos nada mal. Nada mal pode ser usado como não extremamente bem, mas não ruim, ou pode ser alguma coisa meio uma coisa irônica, né? Nada mal. Usando dessa forma de alguma coisa muito boa, vai mudar a entonação. Né? How are you? Not bad. Right? Se eu falar not bad, daí você sabe que não é nada mal. Right? É que tá mais ou menos. Não estou morto. Daí, alone é sozinho. Not bad, nada mal. Alone, sozinho, sozinha. Here we go. Let's practice. Number 31. Eu estou doente desde ontem. 32. O que você comprou ontem? 33. Eu não comprei nada ontem. 34. Eu não comprei nada desde ontem. 35. Eu comprei um jornal na semana passada. Answers 31 to 35. 31. Estou doente desde ontem. I've been sick since yesterday. 32. O que você comprou ontem? What did you buy yesterday? 33. Eu não comprei nada ontem. I didn't buy anything yesterday. 34. Eu não compro nada desde ontem. I haven't bought anything since yesterday. Porque nós temos um P no passado e um P no presente. Eu não comprei nada ontem e desde então. Então, está continuando até agora. Number 35. Eu comprei um jornal na semana passada. I bought a newspaper last week. Agora, rapid fire. Eu vou te dar 3 a 4 segundos e já vou dar a resposta de cada uma das perguntas. Here we go. Number 1. Meu marido não tem nada. My husband doesn't have anything. Number 2. Ele está sozinho agora. He is alone now. Number 3. O jornal é para ele. The newspaper is for him. 4. Eu comprei chá para nossa amiga Mary. I bought tea for our friend Mary. 5. Você gostaria de um pouco de suco? Would you like some juice or a little juice? 6. Não, obrigado. No thanks ou no thank you. 7. Por que não? Why not? 8. Porque eu não quero nada agora. Because I don't want anything now. 9. Mas a minha esposa gostaria de um pouco de água.
but my wife would like some water. 10. Ela toma água quando ela viaja. She drinks water when she travels. Muito bem, mais uma lição completa. Parabéns! E mais uma lição nesse módulo. Vamos lá. Obrigado por participar conosco hoje e clique bem aqui para assistir a próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profwilly.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco, adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo que você precisa para dar um up no seu inglês.